Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quanto tempo, gente do céu, que eu não venho aqui gravar com vocês pessoalmente, né? Pois é. Gente, minha vida tá uma correria, como vocês devem imaginar, porque tô no meu último ano de faculdade, então tem TCC e tem estágio obrigatório e tá uma confusão sem fim. Mas hoje eu vim aqui pra ajudar vocês. Então vamos lá. Bom, gente, a Franciele aí do grupo, ela me mandou uma mensagem me pedindo para fazer um vídeo que na verdade eu nunca tinha pensado em fazer um vídeo sobre esse assunto. Basicamente ela pediu para eu montar um vídeo explicando como funcionam as apresentações na faculdade, como vocês podem montar uma apresentação. Então é isso que eu vim fazer hoje, gente. Vamos lá, roda a vinheta. Então é o seguinte, gente, como se organiza uma apresentação? Antes de qualquer coisa, o importante é você procurar muito na internet, muito. Por que acontece? Internet tem um monte de fontes e nem sempre as fontes são apropriadas, sabe? Então o ideal é que você procure na internet, depois procure num livro para você se basear para ver se tá certo, porque sempre tem alguma coisa diferente ali que acaba distorcendo as coisas, tá? Então o primeiro passo é muito importante você... gente, acabou a bateria da minha luz, tá? Sinto muito. Então é muito importante você procurar essas fontes para ver se elas são seguras, tá? Mas o bacana é sempre procurar por livro, gente, porque por livro é muito mais fácil até para você fazer referências depois, tá? Então, achando as fontes seguras, o que você precisa fazer depois? Vamos dividir o que cada um vai falar. Essa, na verdade, é uma das partes mais difíceis quando se faz o trabalho em grupo, tá? Quando o trabalho é individual, é mais fácil, porque aí você fala do jeito que você entendeu, entende? E aí não tem briga, porque fulano não faz e ciclano também não faz. Então é o seguinte, se for em grupo, vamos dividir o que cada um vai falar, tá? É importante que sempre tenha um líder no grupo, sabe? Porque assim, na verdade sempre vai predominar para uma pessoa fazer mais, uma pessoa dividir o grupo. Isso sempre acontece em qualquer situação, gente. Então, uma pessoa do grupo sempre vai ter mais trabalho do que as outras. É inevitável isso, tá? Então, digamos que essa pessoa pode se encarregar de dividir o que cada um vai falar. Então você vai falar A, você vai falar B e você vai falar C. Acabou? Estudem sobre isso. Importante é sempre estudar muito bem sobre o que você vai falar. Porque a maioria das vezes quando a gente começa a se embananar lá na frente para apresentar, é porque a gente não tá seguro do que estamos apresentando. Então assim, estude bem, repasse bem, leia no espelho, grave sua voz lendo, sei lá, qualquer coisa, para você tentar fixar o que você vai falar. Tá? E aí, como é que você pode montar essas apresentações, tá? Você pode montar as apresentações a partir de slides, tá? Porque geralmente são a partir de slide. Pelo menos 99% das minhas apresentações foram em slide. Elas só não são quando o professor diz, é uma coisa bem rápida e prática, não precisa de slide, não quer slide. Então daí você nem faz um slide, tá? Porque geralmente é muito simples. Então o que acontece? Slide é uma coisa muito variável, que tem muitas variáveis. Um slide, ele não pode ser poluído de imagem e nem de escrita. Só que em alguns casos isso é meio inevitável. Eu vou colocar para vocês 3 exemplos de slides que eu já fiz durante o curso aqui no final do vídeo. Por que acontece? Eu vou mostrar 3 slides que... O primeiro slide eu quase não usei informações e nem fotos, então são apenas tópicos. Para quê? Para uma apresentação mais rápida, tá? Que não leve muito conteúdo, nada do tipo. Então é uma coisa um pouco mais tranquila, tá? Cerca de 10, 12 minutos de apresentação. O segundo slide que eu vou mostrar é um slide um pouco mais poluído, não sei se assim pode se dizer, mas é um slide que tem mais informação, tá? Que é um slide que eu usei para fazer uma apresentação de 20 minutos, tá? E o terceiro slide é um slide que eu vou ter que apresentar, que ele ainda não está terminado, então tá faltando um monte de coisa, mas é um slide que eu vou utilizar para apresentar agora no segundo período, no segundo bimestre, perdão, uma apresentação sobre osteoporose. Nesse slide, ele tem muita informação. Por quê? Porque vai ser uma apresentação de quase 50 minutos. Então, assim,
é bastante coisa, né? Porque antes de falar de osteoporose, tem que falar de osteopenia. Então, assim, são várias coisinhas assim. Então, vão ser 3 tipos de slide, tá? Um slide mais curto, um slide um pouco mais, né, intermediário e um slide mais avançado com mais conteúdo, tá? A hora de apresentar, gente, é uma das horas que as pessoas menos gostam. Por quê? Porque, gente, eu vou falar 2 coisas e eu vou ser bem sincera com vocês. Se vocês não gostam de apresentar, se vocês não gostam de se apresentar em público, se vocês não gostam de se socializar, vocês não estão no curso certo. Por que acontece? A nossa área engloba tudo isso. Então a gente tem que apresentar muito, porque quando você for passar uma atividade para os seus alunos na escola, ou for ministrar uma aula de ginástica laboral, você vai ter que aprender a conversar, gente. Então, assim, se você realmente sabe e se você realmente quer cursar educação física, você vai ter que utilizar esses 3 anos da faculdade para você trabalhar isso, tá? Então, assim, você precisa muito passar o conteúdo para você saber certinho e chegar lá na frente e falar com segurança. Falar com segurança não é você impor uma coisa, é você mostrar que você realmente fez aquilo, que você sabe, que você estudou. Uma vez a minha mãe falou uma coisa assim, que se você tá com medo de apresentar, você tem que subir lá na frente e imaginar que as pessoas são todos repolho. Não sei por que repolho, mas que elas têm cabeça de repolho. Eu não sei. Eu, na verdade, eu nunca sofri com apresentações, gente, porque, na verdade, é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro fazer apresentação. Tanto é que eu fiz teatro exatamente por isso, porque eu adorava apresentar. Em um dos primeiros slides, eu ainda coloquei fotos da minha apresentação do teatro para vocês conseguirem entender o slide. Tá bom? Então é basicamente isso, gente. Não tem segredo. Vocês vão lá, pesquisam, montam os slides e por fim fazem a apresentação. É importante que vocês sempre tentem fazer o trabalho escrito. Eu não trouxe o modelo de trabalho escrito, mas é importante que vocês façam o trabalho escrito sempre de forma referente às normas da ABNT. Não tem lá as formas da BNT, vocês vão usar as formas da BNT por todos os anos na faculdade, tá? Independente se você for bacharel ou licenciatura, você vai usar. E quando você for fazer os slides, você tem que colocar as referências com base nas normas da BNT. Tudo é normas da ABNT, tá? Então, se você não gostava disso no colégio, você vai ter que começar a gostar disso na faculdade, porque isso você vai usar sempre. Então, naquele vídeo de osteoporose, ele não tem muita transição de vídeo, não tem introdução, não tem conclusão, referência não terminei, exatamente porque ele não está terminado ainda, tá? Mas com base no foco do vídeo dá pra vocês entenderem perfeitamente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, então essa aqui foi minha primeira apresentação na faculdade, sei lá, uns 3 anos atrás. Foi uma apresentação de psicologia que o meu grupo teve que apresentar sobre o Moreno. Antes disso, tinha uma capinha com o nome dos alunos, referente ao tema e etc. Então, aqui a gente colocou algumas informações sobre o Moreno, a data de nascimento, de falecimento dele, e colocamos também uma citação dele. Lembrando que essa é uma representação rápida. E aí a gente começou a colocar mais alguns tópicos, sobre o que ele fez, sobre as técnicas que ele desenvolveu no psicodrama. E aqui tem, por exemplo, a parte de aquecimento de preparação, o momento de atuação, compartilhar as ideias, etc. Os instrumentos que ele utilizava, tá? E é aqui que entra lá a parte das minhas fotos do teatro que eu falei pra vocês. Inclusive, o teatro eu fiz antes de entrar pra faculdade. No teatro eu era uma professora, então acho que ser professora tá meio que no sangue, né? Então ali eu coloquei as fotos já para aproveitar o tema. Ali alguns objetivos da psicoterapia em grupo, lembrando que daí depois a gente vai aprofundando isso durante a apresentação. Ali a bibliografia, aqui que entra a parte da bibliografia que é das normas da BNT, tá? Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo para vocês verem melhor, gente, pode pausar sem problema nenhum, tá? E vou passando rápido para não ficar muito longo o vídeo. E aqui é uma segunda apresentação, um pouco mais completa. Nessa parte que não tem nada do lado esquerdo, era a foto da instituição que eu fui. Ali do lado, os nomes de quem compunha o grupo, né? No caso, as meninas que fizeram comigo. E aí, gente, como foi uma entrevista, então eu coloquei o nome da instituição, endereço, telefone, link do acesso online do site que eles tinham lá, né? E aí depois o local, se vocês quiserem colocar uma foto sobre o local, pode pôr uma foto sobre o local, que fica bem interessante.
Uma foto do home do site, se vocês quiserem pôr. Histórico, então foi criada quando foram as reuniões, inicialmente onde era. Um histórico mesmo, um breve histórico, né, gente, para não ficar tanta coisa assim. Aqui que começa a aumentar um pouco, que daí os dados sobre a infraestrutura. Então, o que eles recebiam da prefeitura, né? Os dados sobre recursos humanos, as pessoas que compunham o quadro de professores, de profissionais que tinham ali dentro dessa instituição. Dados sobre os recursos financeiros. Dados sobre planejamento, como é que eles faziam o planejamento das aulas. Características gerais sobre as pessoas, os tipos de deficiência, porque era uma instituição com pessoas com deficiência, era voltada para a área da deficiência, então deficiência visual, cognitiva e etc. Características sobre as pessoas, aqui é a continuação, nesse segundo slide, e aqui era um plano de aula que a gente teve que, eu não lembro se a gente teve que montar ou se a gente teve que marcar como foi o plano de aula, da aula que a gente assistiu. Era algo assim. E por último, um vídeo, se você tiver, e as referências também, tá? E aí, gente, esse próximo slide vai ser o slide que eu falei pra vocês da osteoporose, tá? Que não está completamente completo, tá? Completamente completo é ótimo. Mas ele tá completo, tá? Ele ainda tá faltando algumas coisas. Então, ali, osteoporose, ainda não tem introdução, porque não terminei ainda, né? E aí, tem que falar antes sobre a osteopenia, né? Então, colocamos algumas coisas sobre a osteopenia, né? Basicamente um conceito aqui na frente, tá, gente? Então, daí as causas da osteopenia. Sintomas e tratamentos da osteopenia. Prevenção. Osteoporose, daí já começa a parte da osteoporose, tá, gente? É aí que a gente começa a falar sobre o nosso tema mesmo. Lembrando que essa é uma aula mais longa, tá? Por isso que a gente colocou mais coisas. Fatores de risco da osteoporose, o diagnóstico da osteoporose, o tratamento da osteoporose e a atividade física e a osteoporose, tá? E aqui as referências, como eu disse pra vocês, nas normas ABNT. Ainda precisa terminar, tá, gente? Porque não tem referência do artigo ali. Mas basicamente é isso, gente. Bem rápido, bem prático, para não deixar o vídeo muito longo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode me deixar aí na descrição que eu venho fazer novos vídeos sobre isso também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.